No verão de 1996, a família Russell morava em Ninton, uma vila em Chilidin, Kent, uma parte idílica da Inglaterra. Sean Russell, de 44 anos, e sua esposa Lynn, de 45 anos, tinham duas filhas, Josie, de 9 anos, e Megan, de 6 anos. A família se mudou para lá do norte de Gales em 1995. Sean era professor de ecologia na Universidade de Kent. Lynn, que tinha doutorado em geologia, era dona de casa. O dia 9 de julho de 1996 começou como um dia típico para a família. As meninas foram à escola e Sean à universidade. Lynn falou a Sean que poderiam chegar em casa tarde. As meninas iam a uma reunião do grupo de escoteiras, as Brownies. Ela falou para ele não se preocupar caso chegasse em casa e elas não estivessem lá. Sean disse que também chegaria tarde porque precisava trabalhar. Se chegasse em casa antes, faria o jantar. Depois da escola, Lynn caminhou com o cachorro da família, um terrier branco chamado Lucy, até a escola e buscou as meninas. Naquele dia, Josie e Megan foram convidadas para uma competição de natação. Então, Lynn, Josie, Megan e Lucy iniciaram a caminhada de volta para casa, que duraria cerca de 20 minutos. O que ocorreu com os Russells é muito perturbador. Nós já cobrimos muitos casos desde que começamos este canal, e este é um dos poucos que nos tirou o sono à noite. A história vem do Crime Desk do Daily Mail, e o vídeo foi feito em parceria com eles. Muitas das informações para esta história vieram da Editoria de Crimes e do Daily Mail, que vem cobrindo o caso há décadas. A Editoria de Crimes oferece uma ótima newsletter semanal gratuita, essencial para fãs de True Crime. Com a visão de especialistas e repórteres profissionais, eles cobrem histórias de crimes do mundo todo. Se você é fã deste canal, sabemos que gosta de histórias de True Crime, e a Editoria de Crimes traz casos que provavelmente nunca ouviu falar. São aquelas histórias que você não consegue parar de pensar, e é exatamente assim que nos sentimos em relação a este caso. Você pode se inscrever na newsletter da Editoria de Crimes escaneando o código QR na tela ou clicando no link na descrição. A Editoria de Crimes cobriu extensivamente o caso dos Russells, que estavam voltando para casa depois da escola em 9 de julho de 1996. Lynn, Josie e Megan Russell não caminharam pela estrada principal. Elas optaram por um atalho chamado Cherry Garden Lane, uma trilha de pedestres até a casa delas. Por volta das 19h30, Sean chegou em casa e se surpreendeu ao ver que ninguém tinha chegado. Sean achou estranho, mas supôs que elas ainda estavam na reunião das Brownies e começou a preparar o jantar. Por volta das 20h30, sua esposa e filhas ainda não tinham chegado em casa. Então, Sean recebeu um telefonema e presumiu que era Lynn. Na verdade, a amiga delas é quem deveria ter ido à reunião das Brownies com elas. Ela explicou que passou na casa por volta das 17 horas para levar as meninas para a reunião das Brownies, mas não havia ninguém em casa. Sean sabia que havia algo errado. Ele começou a procurar sua família. Ele foi de carro à escola e voltou, mas não achou o sinal deles. Ele voltou para casa e chamou a polícia. Por volta de 22h30, a polícia começou a buscar a mãe e as filhas. Às 00h16, eles encontraram Lynn, de 45 anos, Josie, de 9 anos, Megan, de 6 anos, e Lucy, a cachorra, em um pequeno bosque de árvores ao lado da trilha. Lynn, Josie e Megan estavam amarradas com pedaços das toalhas usadas após nadar. Parecia que todas estavam mortas por ferimentos graves na cabeça causados por objeto contundente. O cachorro também foi espancado até morrer. Mas então, 1h15 depois, um policial percebeu que Josie, de 9 anos, ainda estava respirando. Ela foi levada rapidamente ao hospital e ficou em coma. A polícia continuou investigando a cena do crime. Todos os 3 membros da família foram atingidos várias vezes com um objeto contundente, possivelmente um martelo. Lynn foi atingida ao menos 15 vezes, e
e as duas meninas ao menos 7 vezes cada uma. No local do crime, acharam a lancheira de Josie. Na lancheira havia 2 digitais, uma ensanguentada. A qualidade das impressões era ruim. Percebe-se que as impressões digitais tinham padrão em presilha. A cerca de 43 metros da cena do crime, foi encontrado um cadarço de bota com 3 nós amarrados. A polícia suspeitou de ligação com os assassinatos. A polícia localizou testemunhas que viram um carro bege na área na hora dos assassinatos. Um homem disse que viu o homem com o porta-malas do carro aberto. Ele jogou uma bolsa nos arbustos e foi embora de carro. A polícia foi até a área onde a testemunha viu o homem jogar a bolsa e encontrou a bolsa, que estava manchada de sangue. Dentro estavam os maiôs de Megan e Josie. Uma pessoa que viu a bolsa perto do carro o descreveu para a polícia. Isso resultou nesta imagem em feed, que foi divulgada ao público. Mas isso não levou a uma prisão. Josie passou por várias cirurgias e partes do cérebro foram removidas. Depois de cerca de 3 semanas e meia, Josie saiu do coma. Por 9 meses ela não conseguia falar. Em setembro de 1997, 10 meses após o ataque brutal, a polícia começou o delicado processo de entrevistar Josie, que já havia completado 10 anos. Eles fizeram uma miniatura da cena do crime usando bonecos para representar ela, a irmã e a mãe. Josie contou que, ao caminharem para casa, ouviram um carro se aproximar atrás. Elas foram para a beira da estrada e Josie acenou para o motorista. Ele virou a esquina, ficando fora da vista delas. Ao virarem a esquina, encontraram o homem que parou o carro. Josie contou que elas pegaram um martelo dentro do carro dele. Ele então exigiu dinheiro. Lynn disse que não tinha dinheiro, mas se ofereceu para ir para casa buscar dinheiro para ele. O homem não queria que ela fizesse. Lynn então disse para Josie correr. Josie saiu correndo, mas o homem a alcançou e a atingiu na cabeça com um martelo. Ele a arrastou de volta para a mãe e a irmã. Depois, ele as levou a um bosque e começou a rasgar a toalha de Josie em tiras. Depois, ele as amarrou e vendou os olhos delas com tiras da toalha. Os pulsos e tornozelos de Lynn foram amarrados com seus cadarços. O homem amarrou Josie a uma árvore. Ele disse que ia deixá-las ali, mas de repente atacou Lynn. Josie, que estava vendada, ouviu sua mãe sendo espancada até a morte. O homem atacou Josie enquanto ela estava presa à árvore e ela desmaiou. Ela disse que o assassino era mais alto que seu pai, de 1,83 m. Dias após Josie relatar seu sofrimento à polícia, vizinhos da família também procuraram as autoridades. Disseram que usavam um tabuleiro Ouija que indicou para olharem na cerca viva perto da cena do crime. A polícia inspecionou a cerca viva e achou um martelo. O martelo foi examinado, mas nada foi encontrado nele que indicasse que era a arma do crime. A polícia já havia revistado a área na época do assassinato e não encontrou nada relevante. Quando o primeiro aniversário do ataque com martelo se aproximava, a polícia ainda não tinha suspeitos. O programa da BBC, Crime Watch, cobriu o caso no episódio que foi ao ar no primeiro aniversário. No programa, exibiram o retrato falado. O psiquiatra Dr. Philip Sugarman foi um dos que assistiram ao programa. O Dr. Sugarman achou que um de seus pacientes, Michael Stone, de 37 anos, se parecia com o retrato falado. Além disso, Stone tinha fantasias homicidas perturbadoras similares ao crime. A polícia já conhecia Michael Stone. Stone cresceu em uma casa onde presenciou e sofreu violência doméstica. Isso incluía ser espancado com um martelo. Ele acabou sendo colocado em um orfanato. Ele tinha uma ficha criminal que remontava à época em que tinha apenas 12 anos de idade.
principalmente por furtos em lojas e arrombamentos. Aos 15 anos, ele se viciou em metanfetaminas. Aos 16 anos, ele se tornou suspeito de um assassinato. Francis G. Chichu, de 65 anos, era jardineiro e em 12 de setembro de 1976 estava em um parque em Maidstone, Kent. Ele foi encontrado com múltiplas facadas no peito e parecia ter levado vários chutes na cabeça. Acredita-se que o motivo do assassinato foi roubo. Jiju costumava andar com muito dinheiro, mas quando foi encontrado, tinha só algumas libras. Stone era membro de uma gangue e a polícia acredita que a gangue matou Chichu. Na época, Stone morava em uma casa de reintegração próxima ao local do crime. Stone foi interrogado sobre o assassinato, mas negou saber algo. Stone depois se gabou para muitos de ter participado do assassinato. Ele disse que chutou Chichu na cabeça enquanto ele morria. Stone nunca foi acusado pelo assassinato, e o assassinato de Francis Chichu ainda está oficialmente sem solução. Essa não foi a única morte suspeita ligada a Stone. Aos 18 anos, Stone se viciou em heroína. Ele também era bissexual. Em uma data não especificada, seu amante morreu de uma overdose que Stone havia dado a ele. Em outra ocasião, Stone e seu amigo estavam em uma plataforma de metrô. Seu amigo caiu da plataforma e foi morto por um trem. A polícia suspeitava que eles tinham discutido sobre dinheiro antes da morte e que Stone empurrou seu amigo nos trilhos. Stone negou ter matado seu amigo. A polícia não encontrou provas para acusar Stone de assassinato. Porém, como no caso de Francis J. Chichu, Stone se gabou de ter matado o amigo. Stone também tinha uma longa ficha criminal. Houve até um crime que era semelhante ao ataque contra os Russells. Em 1981, Stone foi condenado a 2 anos de prisão depois de atacar um homem gay com um martelo. Stone continuou a ter problemas com a lei. Em 1983, ele atacou um amigo que estava dormindo, esfaqueando-o no peito com uma faca de cozinha. A faca quase acertou uma artéria, mas o amigo sobreviveu. Stone foi condenado a 4 anos e meio de prisão por agressão. Em 1987, Stone estava novamente na prisão. Ele foi condenado a 8 anos por roubar 577 libras de um banco. Ele cumpriu 6 anos e foi libertado em 1993. Desde 1993, Stone conseguiu ficar fora da prisão. Ainda assim, continuou lutando contra o vício em heroína. Em 17 de julho de 1997, um ano após os assassinatos de Lynn e Megan Russell, Michael Stone, de 37 anos, foi preso. Michael Stone foi julgado pelos assassinatos em outubro de 1998. A coroa, que é a promotoria da Inglaterra, argumentou que Stone era um viciado em drogas violento. Usando um martelo, ele matou uma mãe, sua filha de 6 anos e o cachorro, e quase matou uma menina de 9 anos para impedir que denunciassem sua tentativa de roubo. Não havia evidências físicas no caso. 2 amigos de Stone disseram que, na manhã após os assassinatos, o viram com uma camiseta cinza ou branca manchada de sangue. Antes do julgamento, Stone ficou preso. O detento ao lado dele era Damian Daly. Daly afirmou que, enquanto conversavam pelos canos, Stone confessou os assassinatos. Outros 2 detentos, Barry Thompson e Mark Jennings, também testemunharam. Eles disseram que Stone sugeriu ter matado mãe e filha. Também foi encontrado perto do local do crime um cadarço de bota com 3 nós. É comum que usuários de drogas intravenosas usem um cadarço para fazer um torniquete e assim possam se injetar. Stone era um usuário regular de heroína. Stone também não tinha um álibi para o dia do ataque. A polícia pediu as roupas que ele estava usando
e ele disse que tinha queimado todas aquelas roupas porque estava muito gordo e elas não serviam mais. Stone também mentiu várias vezes para a polícia. Ele disse que nunca deixou um martelo no carro, mas isso era mentira. Ele afirmou não conhecer a região de Kent onde ocorreram os assassinatos. Porém, ele passou um tempo em um abrigo para crianças lá. Por fim, Stone se parecia com o retrato falado. A defesa argumentou que não há provas de que Michael Stone sequer estava na área quando os assassinatos foram cometidos. Não houve testemunhas que o viram lá. Uma testemunha viu o homem perto do carro bege e tinha certeza de que não era Stone. Faria sentido o amigo tê-lo visto de camisa azul na manhã seguinte? Por que ele não teria trocado de camisa nas quase 18 horas entre os assassinatos e quando viu seus amigos? Amigos dele disseram que ele vestia camisa branca ou cinza. Uma testemunha viu o homem do carro bege usando camisa vermelha. Além disso, um policial e um profissional de saúde mental viram Stone naquela manhã e disseram que ele estava limpo e não estava usando roupas ensanguentadas. Stone não possuía nem tinha acesso a um carro bege, que acreditava-se ser um Ford Fiesta. Ele possuía um Toyota Tercel branco. Stone não tinha um álibi, mas há uma explicação lógica para o fato de ele não ter um. Ele estava desempregado e era usuário diário de heroína. Então, muitos dias eram confusos para ele. Ele também foi interrogado um ano após os assassinatos. Não surpreende que ele não soubesse o que fazia numa terça-feira de julho do ano anterior. A defesa destacou que não só não havia provas de que ele estivesse nas proximidades da cena do crime, como as evidências físicas apontam para outro autor. As digitais na lancheira de Josie eram insuficientes para identificar um suspeito. No entanto, eram claras o bastante para eliminar suspeitos. As digitais apresentavam padrões de laço, mas nenhuma de Stone tinha esse padrão. A promotoria afirmou que Lynn tinha digitais em padrão de laço, podendo ser dela as impressões na lancheira. Houve uma testemunha dos assassinatos, a única sobrevivente, Josie. Josie não identificou Stone como a pessoa que os atacou. Ela disse que o agressor era mais alto que seu pai, que media 1,83 m. Stone tinha 1,70 m. O julgamento durou 13 dias, e então o caso foi para o júri deliberar. Na Inglaterra, os júris não precisam chegar a uma decisão unânime. Bastam 10 votos de 12 para um veredito. Após deliberar por 14 horas e 59 minutos, o júri chegou a um veredito. 10 votaram pela condenação dela e 2 votaram pela absolvição. Michael Stone foi condenado à prisão perpétua. No dia após o julgamento, ocorreu uma reviravolta chocante no caso. Um dos informantes da prisão, Barry Thompson, disse à imprensa que havia mentido no tribunal. Muitos já desconfiavam do caso contra Stone. Em 2000, o Daily Mail publicou uma reportagem bombástica de que Thompson e a principal testemunha do caso, Damian Daley, eram informantes pagos da polícia. O depoimento de Daley foi a principal prova incriminadora do caso. Em fevereiro de 2001, a condenação de Stone foi anulada e ele foi obrigado a ser julgado novamente. O segundo julgamento de Michael Stone pelos assassinatos de Lynn e Megan Russell começou em 5 de setembro de 2001. Barry Thompson e Mark Jennings não foram autorizados a testemunhar. No entanto, Damian Daley, o informante pago da polícia, mais uma vez testemunhou. Ele disse que Stone, em outra cela, confessou pelos canos. O júri foi levado até a cela de Daley e um especialista em som foi colocado na antiga cela de Stone. O especialista, então, leu um trecho de um livro do Harry Potter, em diferentes níveis de volume, para ver se eles conseguiam ouvi-lo. O júri ouvia o especialista respirando. Daley também foi questionado se era um mentiroso habitual e ele disse que era. Mais uma vez, o depoimento de Daley foi uma das provas mais contundentes contra Stone.
O júri deliberou por 11 horas. Michael Stone foi considerado culpado novamente e condenado à prisão perpétua. O veredicto perturbou muitas pessoas. Stone foi condenado sem nenhuma evidência física. Foi baseado no depoimento de um detento delator que se dizia mentiroso. Para muitos, o motivo não faz sentido. Stone tinha antecedentes criminais e foi suspeito de vários assassinatos. Porém, ele atacava pessoas em assaltos onde já conhecia as vítimas. Por que Stone viajaria de Nottingham até lá para atacar uma mãe, suas 2 filhas e o cachorro delas com um martelo? Se fosse um assalto, por que ele iria até um lugar isolado para achar uma vítima? Além disso, Stone costumava roubar para sustentar seu vício em drogas, mas o assassino não conseguiu dinheiro. Josie disse que o assassino pediu dinheiro, mas eles não tinham nenhum. A mãe dela se ofereceu para buscar dinheiro em casa para ele, mas ele recusou. Ele as amarrou, vendou os olhos e as golpeou várias vezes com um martelo. O assassino também deixou para trás o colar da Lynn. Um dependente químico tentando conseguir dinheiro para a próxima dose provavelmente pegaria qualquer objeto de valor. Em 2014, a principal testemunha do caso, Damian Daley, foi preso por assassinato. Em 19 de fevereiro de 2014, Daley e Timothy Avril, de 22 anos, esfaquearam até a morte Jess Allman, de 20 anos, em uma negociação de heroína que deu errado. Daley e Avril foram condenados e sentenciados à prisão perpétua. Michael Stone continuou preso e proclamando sua inocência. Em 2011, seu advogado disse que havia um suspeito melhor no caso, o assassino em série Levi Bellfield. Levi Bellfield nasceu em maio de 1968 em Halesworth, oeste de Londres. Ele cresceu nos bairros mais difíceis e operários do sudoeste de Londres. Um evento marcante de sua infância foi a morte do pai quando Levi Bellfield ainda era criança. Amigos e parentes disseram que a perda afetou profundamente a família e ajudou a criar um ambiente doméstico caótico, com disciplina inconsistente e ânimos frequentemente exaltados. Quando adolescente, Levi Bellfield frequentou a escola na região de Feltham e rapidamente ganhou a reputação de ser agressivo e faltar às aulas. Ex-colegas de classe o descreveram como fisicamente imponente, mesmo quando jovem e com tendência a intimidar os outros. Relatos dizem que os professores não conseguiam controlá-lo e ele faltava às aulas para andar pelas ruas com amigos. Na adolescência, ele já chamava a atenção da polícia por pequenos crimes e comportamento violento. De acordo com relatos posteriores do tribunal, Bellfield acumulou condenações por arrombamento, furto e agressão antes de atingir a maioridade. Após sair da escola, Bellfield passou por empregos subalternos, antes de trabalhar como segurança de boate no oeste de Londres. O trabalho combinava com sua personalidade intimidadora e sua crescente fascinação por controle e violência. Durante a década de 1990, ele ficou conhecido em Middlesex e West Drayton como uma figura volátil e agressiva. Depois, ele gerenciou uma empresa de bloqueio de rodas, o que justificava passar horas dirigindo nos subúrbios. Ex-associados lembraram que ele tinha um temperamento violento e frequentemente se gabava de confrontos com desconhecidos. Várias mulheres que namoraram com ele depois o descreveram como manipulador, controlador e fisicamente violento. Bellfield teve 11 filhos com 5 mulheres diferentes. Acredita-se que Levi Bellfield cometeu seu primeiro assassinato em 21 de março de 2002. Ele sequestrou Millie Dowler, de 13 anos, enquanto ela voltava para casa, em Surrey. Ele a agrediu sexualmente, torturou e estrangulou até a morte. Ele deixou o corpo dela em uma floresta a cerca de 40 quilômetros do local do sequestro. Seus restos esqueléticos foram encontrados 6 meses depois. Bellfield atacou novamente em 4 de fevereiro de 2003. Marshall Louise MacDonald, de 19 anos,
pegava o ônibus para casa após ver um filme com amigos. Ela desceu do ônibus perto de sua casa em Hampton. Belfield vinha dirigindo atrás do ônibus de MacDonald e viu quando ela desceu. A poucos metros de sua casa, Belfield se aproximou por trás dela e a atingiu na cabeça com um martelo. Depois, ele seguiu golpeando sua cabeça com um martelo. MacDonald não sobreviveu aos ferimentos. No verão de 2016, Amélie Delagrange, de 22 anos, estava morando em Londres. Delagrange era do norte da França e estava trabalhando em Londres, esperando melhorar seu inglês. Em 19 de agosto de 2004, Delagrange se reuniu com amigos para um drink. Ela pegou o ônibus, mas perdeu o ponto. Então ela começou a andar pelo Twickenham Green. Belfield a agrediu com um objeto semelhante a martelo ou barra de ferro e a espancou gravemente. Delagrange foi achada caída em um campo de cricket por um transeunte. Ela foi levada ao hospital e faleceu naquela noite. Devido às semelhanças entre os assassinatos de Marsha MacDonald e Amélie Delagrange, a polícia achou que a mesma pessoa os cometeu. Ambas eram mulheres jovens, de cabelo loiro, que foram espancadas com um objeto contundente em locais públicos. Nenhuma foi agredida sexualmente. Na época, os dois assassinatos não foram relacionados ao de Millie Dowler. Havia pouquíssimas evidências físicas nos casos. A polícia analisou as imagens das câmeras de segurança do assassinato de Delagrange e viram uma van Ford Courier branca circulando pela área. O problema era que havia 26 mil dessas vans na Inglaterra. A polícia suspeitava que o assassino poderia ter um histórico de violência contra mulheres. Eles cruzaram os dados dos proprietários das vans com uma lista de mulheres que ligaram para dizer que seus ex-parceiros deveriam ser considerados suspeitos. Isso deixou eles com 129 pessoas de interesse. Uma mulher chamou a atenção da polícia, Joe Collins. Collins disse que seu ex, Levi Belfield, tinha sido incrivelmente abusivo. Ela disse que ele odiava mulheres loiras. Na noite do assassinato de Amélie de Delagrange, Belfield foi até a casa dela. Ele estava visivelmente perturbado e disse que tinha feito algo, abre aspas, imperdoável, fecha aspas. A polícia também encontrou uma ligação entre Belfield e Marsha MacDonald. Antes de Marsha MacDonald ser assassinada, seu ônibus foi seguido por um Vauxhall Corsa. Belfield tinha um Corsa. Ele havia comprado por 6.000 libras 5 meses antes do assassinato e depois vendeu por 1.500 libras após o assassinato. Em 22 de novembro de 2004, Belfield foi preso. No entanto, não foi por assassinato. Em vez disso, ele foi acusado de 3 agressões sexuais que não estavam relacionadas aos assassinatos. Os detalhes das agressões sexuais não foram divulgados ao público. Cerca de 1 ano e meio depois, em 2 de março de 2006, Belfield foi acusado do assassinato de Amélie Delagrange. Ele também foi acusado de 2 tentativas de assassinato antes não ligadas a ele. Em 28 de maio de 2004, HLHCD foi intencionalmente atropelada por uma minivan branca com os vidros escurecidos. Ela sofreu ferimentos graves, incluindo o fígado cortado ao meio e o pulmão perfurado, mas sobreviveu. Na época, Belfield possuía uma Toyota Prévia branca. Em 16 de dezembro de 2004, a cabeleireira Irma Drogowski, de 34 anos, foi atacada em um ponto de ônibus em Slough. Ela foi golpeada na cabeça com um objeto contundente. Ela sobreviveu ao ataque. 3 meses após ser acusado de assassinato e de 2 tentativas de assassinato, Belfield foi acusado do assassinato de Marsha MacDonald. Belfield foi julgado em outubro de 2007 por 2 assassinatos e 2 tentativas. Em fevereiro de 2008, ele foi condenado pelos assassinatos de Amélie Delagrange, Marcia MacDonald e pela tentativa de matar Kate Sheedy.
Ele foi absolvido da tentativa de assassinato de Irma Dargovsky. Belfield foi condenado à prisão perpétua. Após a condenação de Belfield, a polícia anunciou que ele era suspeito no caso de Millie Dowler. Ele foi acusado pelo assassinato dela em março de 2010. Levi Belfield foi julgado pelo assassinato de Millie em maio de 2011. Faltava evidência física no caso. Belfield morava perto de onde Millie foi sequestrada e se mudou no dia seguinte ao desaparecimento. A namorada dele dirigia um carro similar ao visto na área antes do desaparecimento de Millie. A ex-namorada de Belfield afirmou que ele agiu estranho naquele dia e trocou de roupa ao chegar em casa. Ele também conhecia a área onde o corpo foi descartado. Claro, Belfield tinha um histórico de violência contra mulheres. Ele já havia sido condenado pelo assassinato de 2 jovens. Belfield foi condenado pelo assassinato de Millie e recebeu outra prisão perpétua. No início de 2016, Belfield foi interrogado pela polícia sobre o assassinato de Millie porque eles achavam que ele poderia ter tido um cúmplice. Ele confessou o assassinato e disse que agiu sozinho. Mais tarde, ele retirou sua confissão. Michael Stone e seus advogados há muito argumentam que Levi Belfield matou Lynn e Megan Russell. Eles observaram que ele se parece mais com o retrato fala do que Stone. Além disso, Josie se lembrou de que o assassino era mais alto do que seu pai. O pai dela tem 1,83 m e Belfield tem 1,85 m, enquanto Stone tem 1,70 m. Belfield também matou 2 mulheres em público, atingindo-as na cabeça com um martelo. Ele não abusou sexualmente de nenhuma. Foi exatamente isso que aconteceu com os Russells. Belfield foi questionado sobre os assassinatos dos Russells e afirmou estar na área de Kent naquele dia. Então, em 2017, Belfield supostamente fez uma confissão completa por escrito sobre os assassinatos dos Russells e entregou para outro detento. Mesmo assim, ele voltou atrás. Em 2022, os advogados de Stone conseguiram obter a confissão. No início, achava-se que ela tinha detalhes nunca revelados ao público. Mas depois, foi determinado que todas as informações já eram de conhecimento público. Em 2023, o advogado de Stone revelou que Belfield havia confessado novamente os assassinatos dos Russells. Ele havia confessado a um psicólogo da prisão. Mais uma vez, Belfield retratou a confissão e afirmou que Stone, que estava na mesma prisão que ele, lhe ofereceu 5.000 libras para confessar. Então, embora os crimes de Belfield sejam muito semelhantes ao ataque aos Russells, há problemas no caso contra ele. O primeiro é que várias pessoas viram um carro bege perto da cena do crime. Belfield não tinha um carro bege nem acesso a um na época dos assassinatos. Em segundo lugar, seu parceiro romântico, Joe Collins, forneceu um álibi para ele. Ela disse que era seu aniversário de 25 anos e passou o dia todo com Belfield. Ela também destacou que a descrição do assassino era de um homem com cabelo claro. Na época do crime, ela disse que Belfield tinha cabelo preto como carvão. A polícia considerou Collins uma testemunha de álibi forte. Ela tinha um motivo para se lembrar do dia dos assassinatos porque era especial para ela. Era seu aniversário de 25 anos. Ela já havia colaborado com os investigadores antes. Ela foi quem sugeriu Belfield como suspeito no assassinato de Amélie Delagrange. Collins disse que odeia Belfield e acha que ele é um monstro. Ela não o protegeria. Então, não se sabe se Levi Belfield atacou os Russells. Porém, o crime segue seu modus operandi, e ele já confessou 2 vezes. Michael Stone sempre afirmou que era inocente. Em 2023, Michael Stone passou a ter direito à liberdade condicional. No entanto, ele se recusou a solicitar, porque isso significaria assumir a responsabilidade pelo crime, e ele sempre afirmou que é inocente. Se Michael Stone for inocente desse crime, seria um dos piores erros judiciais da história moderna da Inglaterra.
No momento desta gravação, a Comissão de Revisão de Casos Criminais, também conhecida como CCRC, está analisando um pedido apresentado pela equipe jurídica de Stone. Escrito por Angela Gallop, uma das principais especialistas em casos forenses não resolvidos no Reino Unido. Como mencionamos, este vídeo foi feito em parceria com a equipe de crimes do Daily Mail. O Daily Mail cobre os assassinatos da família Russell há décadas. O trabalho do Daily Mail ajudou a desacreditar o testemunho de duas pessoas que testemunharam contra Stone. A equipe de crimes do Daily Mail já fez vários vídeos sobre os assassinatos. Em abril de 2026, eles publicaram um artigo com 3 perguntas que ainda permanecem sobre o caso. A primeira é: o que aconteceu com a arma do crime? Como já dissemos, um martelo foi achado perto da cena do crime cerca de 10 meses após os assassinatos. Mas as circunstâncias em que ele foi encontrado eram estranhas. Vizinhos disseram que um tabuleiro Ouija os guiou até ele. Também não há provas de que era a arma do crime. Suspeita-se do uso de um martelo, mas será que esse foi o único objeto que ele usou? Angela Gallo e o Dr. Philip Avendal, um especialista em perfilamento de DNA, revisaram as fotos da cena do crime. Eles acham que os galhos encontrados na cena também podem ter sido usados como armas. Eles querem testar os galhos em busca de DNA. Outra pergunta é: por que as raspagens das unhas de Lynn Russell nunca foram submetidas a teste de DNA? Alega-se também que Stone usou um cadarço achado perto da cena como torniquete. Se esse for o caso, então Stone provavelmente teria usado a boca para amarrá-lo. Testes de DNA foram realizados no cadarço e DNA masculino foi encontrado. No entanto, não era o DNA de Stone. Em 2010, a polícia disse que o cadarço estava desaparecido. Ele foi encontrado novamente em 2020 e novos testes de DNA estão sendo feitos. Os resultados ainda não foram divulgados. A pergunta final é: o que aconteceu com a lancheira de Josie? Josie lembrou do homem revistando as coisas atrás de dinheiro. Encontraram 2 digitais na lancheira, uma delas com sangue. As impressões digitais tinham um padrão de presilha, mas Stone não possuía esse padrão. A promotoria afirmou que as digitais eram de Lynn. Com a tecnologia moderna, novos testes poderiam ser realizados. Sabe-se que Michael Stone foi condenado apenas com o testemunho do informante da prisão, Damian Daly. Daly depois foi condenado por assassinato. Também foi descoberto que ele recebeu tratamento especial depois de testemunhar. Ele foi transferido para outro bloco, onde teve acesso a drogas. Michael Stone está na prisão há 30 anos e ainda afirma que é inocente. No momento desta gravação, Michael Stone, de 65 anos, está cumprindo pena na HMP Full Sutton, perto de York, na Inglaterra. Após o assassinato, Sean e Josie Russell se mudaram de Kent. Josie acabou indo para a escola de arte e hoje trabalha como artista têxtil. Josie teve uma recuperação notável, mas ainda tem problemas de fala e memória. Na maior parte do tempo, ao longo dos anos, eles preferiram não discutir o caso. A última vez que falaram sobre isso foi em 2013 para o Wales Online. Sean afirmou que uma confissão e um pedido de desculpas permitiriam que ficássemos mais tranquilos, em paz e com a mente clara, sem sermos deixados em um limbo ou atormentados pela dúvida. Se ele finalmente admitisse, nós poderíamos finalmente sair dessa incerteza, de não saber, com certeza. Eu assisto programas de TV sobre criminosos o tempo todo, tentando entender a psicologia e compreender o que faz as pessoas fazerem o que fazem, porque não consegui entender isso com esse cara, neste caso. Tudo foi baseado em evidências circunstanciais, e isso significa que ficamos sem respostas, incapazes de encerrar o assunto ou seguir em frente totalmente e esquecer esse aspecto da situação. Agora sabemos com certeza. Fecha aspas. Para saber mais sobre este caso e receber atualizações, inscreva-se na newsletter Crime Desk do Daily Mail. Inscreva-se escaneando o QR Code ou clicando no link na descrição.
Queremos agradecer ao Crime Desk do Daily Mail por fazer parceria conosco neste vídeo. Agradecemos muito por assistir a este vídeo. Sabemos que ele foi um pouco diferente dos habituais e gostaríamos de saber sua opinião nos comentários. Mais uma vez, obrigado por assistir. Por favor, se cuide!